Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Gravando aqui um episódio especial para conter as informações do último episódio que nós narramos da mesa de heróis de Coria, ajustando alguns pontos, pois estaremos encerrando o capítulo especial de Calliope e Kevin. No último episódio, os acontecimentos finais foram os seguintes, explicando apenas para termos um contexto. Esse vídeo vai ser dedicado aos jogadores, então para quem está acompanha e para quem acompanha a live. Para quem caiu aqui de paraquedas, é apenas um resumo para uma sessão que não deu para ser narrada e que pelo tempo que nós tivemos acabou não tendo essa cena final. Nos últimos episódios os personagens eles estavam em busca de uma terra chamada Shangri-La, que é uma terra secreta. Ninguém sabia exatamente onde ficava. Ninguém sabe muito sobre ela. Só se sabem que é uma terra lendária do, dos goblins que não não tinham muitas informações. Os personagens então pesquisaram e buscaram. Nessa aventura, ao invés de termos os protagonistas, que são os postos marcados aqui, nós tivemos personagens secundários para a maioria dos jogadores. Os únicos personagens que se mantiveram nessa aventura foram o NPC, que está sendo controlado por mim, é o Kevin, e a personagem Calliope, que é controlado pelo Juan. Esses personagens, eles partiram nessa aventura como proposta inicial recrutar aliados na causa da luta dos humanos contra os não humanos. O que está acontecendo nesse cenário, nessa campanha, que é necessário ter essa disputa? No início, os personagens que são todos humanos aqui entre eles viviam nessa terra dos humanos, onde havia uma separação muito rígida. Não há não humanos dentro de Radian, que é a capital do reino onde eles vivem. Desse reino existem outras 4 regiões que circundam o reino de Radian, que são definidos pelos não humanos. Majoritariamente, eles são habitados por não humanos. Por exemplo, ao norte, nós temos o reino do vento, o país dos ventos, que são populados principalmente por elfos e seus derivados, como espíritos do ar, silfos, fadas e etc. Ao leste, nós temos o reino dos anões, que os personagens tiveram muito envolvimento, principalmente no início da campanha, que foi se fortificando com o tempo e foi onde foi o marco de ruptura. Ao oeste, nós temos 2 regiões que ficam em disputa. Inicialmente, o Reino da Água, que fica mais próxima ao sul, e mais ao norte, mas ao extremo oeste do território, tanto que é um território mais afastado, nós temos a Terra do Fogo, que é dominada pelos orcs. Quando eu digo orc, nesta campanha em específico, eu não estou falando orcs de fantasia estilo Tolkien. Eu estou falando que eu estou categorizando como orc toda criatura que seja uma massa muscular de poder e destruição. Para exemplificar melhor, os orcs eles seriam todas as raças de criaturas que se encaixam ali entre ogros, trolls e coisas desse tipo. E como os personagens todos são humanos, que foi uma exigência minha no começo da campanha, eles tiveram seus momentos de missões humanas, tiveram amizade com tanto personagens humanos quanto os não humanos nessa aventura. Em dado momento, começou a se gerar um conflito. Esse conflito é baseado em tudo que acontece entre as raças, porque cada uma delas existe um defeito muito poderoso. Por exemplo, os humanos é a ganância que fala mais alto.
Então todo o problema que acontece da, da campanha gira em torno da ganância dos humanos em querer sempre mais, lucrar mais e afins. O cerne, o defeito, a sina dos elfos é o orgulho. Porque eles podem ajudar, eles têm como ajudar e eles têm poderio, conhecimento e habilidades. Porém, os elfos, eles se abstêm de tudo com uma pose de juízes do mundo. Mesmo que eles tenham conhecimento, a arte e a habilidade, eles preferem se abster ao mundo do que ajudá-lo. Os anões, eles têm aquela ânsia pelo ouro, pelo dinheiro, pela riqueza. Mesmo que um anão seja de coração puro e bom, no fundo, ele não vai querer dar as suas posses. Então os anões têm mais o cerne, a sina da avareza. Aquela coisa de ter, de ser deles, de possuir as coisas. Os goblins, a sina deles é o próprio caos, a própria bagunça, a baderna. Eles vivem naquilo de que a malandragem, a esperteza é maior do que a própria propriedade de bens. Eles roubam, eles lutam, eles brigam. Todo esse caos, toda essa esperteza, agilidade, malandragem é a própria sina dos goblins. E faz eles terem inimizade com as outras raças. E os orcs é a brutalidade, a força bruta, a lei do mais forte. A sina deles é a própria fúria, a própria habilidade de causar feridas e problemas pelo mundo todo. Enfim, para todas as raças, elas viviam tecnicamente em harmonia, com exceção dos próprios orcs, que sempre foram territorialistas, porém, como eles viviam no País do Fogo, eles ficavam por lá. Eles sempre faziam investidas para as outras regiões, mas eles sempre eram repelidos. Primeiro pela barreira geográfica. Eu não estou com o mapa aqui, eu estou reformulando ele porque eu estou ajustando algumas coisas, principalmente locais que já foram visitados, e vou fazer um mapa em Hex para os personagens conseguirem explorar. Isso eu acho que vai ser mais divertido. Então, voltando já a esse ponto, eles ficam a extremo oeste, num grande deserto, cercado por florestas primordiais e vulcões. Então, a região que eles vivem, os estreitos de passagem, são poucos. O primeiro deles é basicamente um estreito que vai direto para o país humano, porém é numa terra totalmente desolada, é uma terra de caos. Ao norte, numa série de arquipélagos, existem as Ilhas Malditas, que fazem que estão conectadas a essa passagem. Desse local, a separação entre os planos inferiores e o plano material é fraca. Então, corruptores, bruxas da noite e outros seres da Shadowfell e de outros planos inferiores conseguem atravessar com mais facilidade. Então ali é uma zona instável, e qualquer vida que se coloque naquele local atrai a atenção deles. Isso gera uma própria barreira que repele a todos que tentem passar por ali. Então é um território neutro que os orcs tentam evitar. O segundo local que eles têm é uma passagem que faz conexão ao País da Água. Porém, ali existe dominância de um ser muito poderoso que os personagens já interagiram, que é o Senhor do Palácio das Nuvens. Ele é um gênio do ar que tomou para ele, possuiu o corpo de um humano e dominou completamente ele. Qualquer ser que seja extraplanar nesta campanha é um ser que para ele existir nesse plano sem ter alguma forma de expulsão, sendo corpóreo, ele precisa possuir algo ou alguém. Explicando melhor esse assunto. Cada ser que tenta atravessar os planos, que sejam do plano superior, inferior, elementais, plano etéreo,
Umbra Eterna, qualquer um desses precisa, inicialmente, de um corpo para habitar. Eles não conseguem viver no plano material. Demônios, né, quando exposto à luz do sol, sofrem das mesmas fraquezas que um vampiro. Eles são consumidos. Já os elementais grandes, como por exemplo os gênios, os Dijin, Efrit, Dao e Maridi, eles também têm uma fraqueza ao plano elemental, no plano material, porém aí os personagens ainda não exploraram. Os personagens ainda não exploraram então essa parte dos elementais, mas é simples. Eles também têm essa fraqueza de poderem ser expulsos, desfeitos. Porém, até mesmo os celestiais têm a fraqueza durante a noite. Mas uma criatura extraplanar que possua um humano, ela vai ter uma disputa contra este humano até o ponto em que ele consiga excluir o lado humano da pessoa. Fazendo isso, eles podem exercer uma força que quebra as barreiras do mundo. Por exemplo, o próprio Senhor do Palácio das Nuvens, o Kalen Valium, ele é um ser que já viveu aí por pelo menos algum milênio. Ele é extremamente poderoso e influente. Controla tornados e furacões próximos à barreira entre o país do fogo e o país da água, não deixando nenhum dos dois se invadir. Claro, existem as outras formas, por exemplo, a forma marinha, a marítima, uma parte terrena de menor escala, onde geralmente acontecem as invasões. Mas não é este o ponto que eu quero chegar. Os personagens, em determinado ponto da história, acabaram tendo um problema, um dilema a ser resolvido. Eles estavam vivendo como cavaleiros para os humanos. Eles foram expulsos dos cavaleiros por causa da ganância da nobreza, as artimanhas de algumas pessoas, por conta de uma NPC que vivia junto com eles, que era uma nobre, que acabou falecendo e sendo revivida por um elfo. E por conta disso, eles foram considerados como culpados por tudo que aconteceu, mesmo sendo um dos cavaleiros em ascensões mais que tiveram dos melhores desempenhos do reino. O que aconteceu a seguir foi que eles partiram para viver das guildas do reino humano. E eles viveram bem, porque eles são habilidosos. Mas, em determinado momento, eles foram colocados em xeque contra exatamente isso. A ganância humana contra as outras espécies. Existe sim um preconceito muito grande, e alguns dos nobres e líderes são muito voltados a isso. E uma guerra está para eclodir. Essa guerra limita-se a quem é humano de um lado e os que são não humanos dos outros. Como os humanos são populosamente muito maiores do que os não humanos, isso gera um desequilíbrio muito, muito grande das forças. Atualmente, os personagens foram acusados de vários crimes e estão vivendo com os não humanos por escolha própria. Eles decidiram que iriam ajudar o lado não humano, resgatando alguns e se aliando a Zane, o elfo mais poderoso que eles viram. Talvez até mesmo ele seja equiparável a uma arquifada. Zane os convidou. Eles tomaram um forte que era muito importante, que ficava ali na divisa entre o reino humano e eles, e que tem ligação, consegue ter uma ligação aos outros reinos com facilidade. Era um forte central e muito importante, que por conta da ajuda dos personagens, eles conseguiram tomar esse local
das forças humanas, que foi um golpe avassalador. Entre tudo isso, existem para cada raça da mesa um ser chamado Dragão Rei Guardião, representado por um elemento, exceto para os humanos. Os humanos possuem 2 dragões reis representando eles: o Dragão Rei Sol e o Dragão Rei Lua. O que os personagens sabem é que quem está em ascensão atualmente é o Dragão Rei da Lua, porém ele está desaparecido. Isso foi informado por eles pelo Dragão Rei do Fogo, que representa os orcs. Eles descobrem também que o Dragão Rei da Água foi morto há muito tempo atrás pelo pai do NPC Kevin, e isso gerou um caos para o mundo até o momento. Iniciou o fim das eras, segundo o próprio Dragão do Fogo comunica a eles. Pyrosax, que é o nome do Dragão do Fogo, ele conta a história de como funciona. Sempre que um milênio está acabando, os dragões do Sol e da Lua têm que ser trocados. Enquanto o dragão da Lua está acordado, o dragão do Sol está adormecido. Quando é chegado o fim dessa era, o dragão da Lua deve entrar em sono profundo e o dragão do Sol vai ter um escolhido que ele vai possuir e vai guiar a nova era segundo seus desígnios. Quando isso está prestes a acontecer, os outros dragões elementais acabam sofrendo uma reclusão também. Todos eles acabam morrendo de alguma forma. O destino guia eles à morte. E o que aconteceu há mais ou menos 15 anos, o dragão da água foi morto por um herói cavaleiro humano, o pai do nosso menino Kevin. Esse evento culminou em acelerar o processo dessa troca entre Dragão do Sol e da Lua. O próximo a morrer foi o Dragão da Terra, que foi quando os personagens decidiram não estar mais aliados aos humanos, mortos por um nobre que os personagens fizeram inimizade. O nome desse nobre é Crane. Ele conseguiu, de alguma forma, destruir o dragão elemental da Terra, e isso culminou para basicamente o fim da grande fortaleza anã que existia. Todos os anões, quando o seu representante morreu, ficaram aturdidos. Alguns foram resgatados e estão agora junto com o Zane na luta contra os humanos. Porém, enquanto os personagens tomavam o forte, o dragão do ar foi morto também. E agora os elfos também se veem desamparados. E o único dragão rei elemental vivo que eles conhecem é o próprio dragão do Pogo, que não aceitou ficar em segurança. Ele decidiu fazer mais uma viagem para encontrar o dragão da Lua. Os personagens até tentaram convencer ele de alguma forma para ele ficar, porém ele disse que não havia problemas. E que, segundo as palavras dele, se ele morresse, era apenas uma consequência da mudança de eras e que ele iria renascer para a próxima era. Com isso, é chegado a hora de unir forças. E é nesse momento em que cada um dos personagens aqui partiu em uma missão pessoal. Cada um, assim, entre aspas, porque Aurora e Lua partiram juntos. Explicando rapidamente o que cada missão representa e que cada missão vai representar para o vídeo ficar mais completo. Primeiro ponto. As missões são focadas no desenvolvimento pessoal de cada personagem e estão acontecendo entre o nível 7 e avançando até o nível 8. A primeira missão que eu narrei e que eu irei resumir no próximo vídeo foi a missão com a Calliope e o Kevin. A missão que daremos sequência vai ser a missão da Aurin, seguido
por uma outra ordem qualquer até o encerramento das 5 missões, das 5 missões secundárias, culminando numa volta para todos os personagens, com cada um o seu reforço. E então esse vídeo vai ficar por aqui, porque é um resumo até o que aconteceu. Próximo vídeo eu irei fazer um resumo do que aconteceu, na missão entre Calliope, Kevin e os personagens secundários, uma apresentação inicial e uma explicação total do que aconteceu.